Quero saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Quero trazer a todos vocês um abraço do nosso secretário-geral de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão, do pastor Ezequias e irmã Maria Helena, que são gerentes regionais aqui do estado de São Paulo, e de todos os missionários da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Meu nome é Marcelo, sou pastor batista desde os 21 anos de idade, chamado por Jesus Cristo para essa obra de missões. Já estive pastoreando lá no Rio Grande do Norte, na cidade de Canguaretama, em São José do Campestre. Sou natural do Rio de Janeiro, não sei se deu para perceber pelo sotaque, Então eu perdi um pouco o sotaque desse tempo morando em São Paulo, mas ainda conservo bastante, um pouquinho o sotaque carioca. Sou casado com a missionária Simone e estamos desde 2008 lá na cidade de São José do Rio Preto, aqui no interior de São Paulo, no trabalho de plantação de igrejas naquela cidade. Daqui a pouquinho vou falar um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. E eu vim nesta manhã, como o pastor disse, desde 00h20 viajando para chegar aqui, para estar aqui com os irmãos. Vim aqui para compartilhar um pouquinho sobre esse tema tão importante que é Seja Luz. É o tema da nossa campanha de missões nacionais, é o tema da nossa campanha em que estamos envolvidos este ano, todos os batistas. Seja luz em um Brasil de trevas, em um Brasil mergulhado na escuridão. Seja luz. Quero convidar toda a igreja a abrir suas Bíblias lá em Mateus capítulo 5, versículo 16. Mesmo assentados como estamos, vamos fazer esta leitura. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Vamos ler todos juntos a uma só voz esse versículo? Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Seja luz. Pai amado, Deus querido, tua igreja aqui está, Senhor, para te louvar, para te adorar nesta manhã, para colocar diante de ti seus pedidos de oração. Tua igreja aqui está, ó Pai, para chorar a Deus junto com os enlutados, para se alegrar junto com aqueles que estão em festa. E principalmente a tua igreja está aqui nesta manhã para receber de ti a tua palavra, palavra que consola, palavra que alegra, palavra que edifica, mas também palavra que desafia, palavra que corrige, palavra que coloca no rumo certo, palavra que transforma. Estou aqui, ó Deus, suplicando que o Senhor me use, apesar de mim, apesar das minhas falhas, dos meus pecados. Usa-me para trazer ao teu povo a mensagem que o Senhor quer trazer. Usa-me, Pai, fala através de mim e unge-me com o teu Santo Espírito para essa tarefa. Prepara os corações do teu povo agora e que o teu Espírito tenha livre acesso e livre movimentação em cada coração, para que esta palavra, como semente, caia em terra fértil, para que produza muito fruto. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus estava aqui no seu famoso Sermão do Monte, ensinando aos seus discípulos, ensinando o que significa ser um discípulo, ensinando o que significa ser um seguidor de Jesus. E entre os muitos ensinamentos, ele nos deixou esse: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Esse versículo, embora pequeno, ele tem 4 lições muito importantes para a minha vida e para a sua vida.
Primeira dessas lições que o versículo nos traz é a ordem de ser luz. Repare que Jesus disse assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens. Vemos aqui que é uma frase que está no imperativo, é uma ordem que Jesus está dando. Assim, resplandeça, que a sua luz brilhe, é uma ordem que eu estou dando. Ora, quando a gente tem uma frase no imperativo, quando a gente tem uma ordem de alguém, duas implicações a gente tira, duas ideias a gente tem. Primeiro, que é uma obrigação, é um dever. Devemos fazer isso, devemos brilhar, devemos resplandecer, devemos ser luz. Agora, outra implicação que nós temos disso é que existe a possibilidade de não obedecermos. Não é assim? Quando você fala, criança, vai tomar banho, significa que a criança tem que tomar banho, mas essa criança ela pode desobedecer, ela pode fazer uma malcriação, vai ter as consequências, não é? Mas sempre assim, sempre que temos uma ordem, significa que temos a opção de obedecê-la ou não e arcar com as consequências disso. Então, se Jesus nos diz, você tem que brilhar, se Jesus nos diz, você tem que resplandecer, isso nos faz pensar o seguinte: ora, eu tenho a possibilidade de não fazer. Isso nos indica que essa responsabilidade de ser luz em meio às trevas é uma responsabilidade que eu tenho que assumir, aceitar e colocar em prática. Na nossa vida cristã, cada um dos irmãos tem uma escolha a fazer. Você pode ser o tipo de cristão que vem aqui às igrejas todo domingo de manhã, todo domingo à noite, e se senta e ouve os cânticos e canta e acha bonito, e ouve as mensagens e acha bonita, e você vai para casa e vai para casa comentando que o culto foi muito bom, ou que o culto não foi tão bom assim. Já teve cultos melhores, o pastor já pregou melhor. Você pode ser esse tipo de cristão. Ou você pode ser um tipo de cristão que arregaça as mangas e que se coloca diante de Deus e que diz: Senhor, usa-me. Senhor, eu quero ser usado no seu trabalho. Eu quero fazer parte da tua obra. Eu quero fazer parte da obra que o Senhor está fazendo. Essa é uma questão que cada um de nós tem que responder. E cada um de nós tem que dizer: eu vou ser luz, eu vou obedecer a esta ordem, ou eu não vou ser luz, ou eu não vou resplandecer. Qual desses caminhos, qual dessas opções você vai escolher? A segunda lição que esse texto nos ensina é sobre o local de ser luz. Jesus disse assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Jesus disse: não se acende uma lamparina e coloca debaixo da cama, não se acende uma luz e coloca debaixo de uma bacia, mas se coloca num lugar alto para iluminar todo o cômodo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre a rocha, mas ela está ali brilhando para todo mundo ver, uma cidade edificada sobre um monte. Assim a nossa luz tem que resplandecer diante dos homens. O que quer dizer isso? Quer dizer que é muito fácil ser um cristão aqui dentro da igreja. Aqui todo mundo é simpático, aqui todo mundo é bem educado, aqui todo mundo trata bem, porque quando vê você no domingo já passou a semana, então está com saudade, fala: meu irmão, há quanto tempo? Aqui todo mundo é cheiroso, de banho tomado, está tudo maravilhoso. Mas o grande desafio da minha vida, da sua vida, é sermos luz lá no nosso local de trabalho, com aquele patrão que pega no nosso pé, né? Ou com aquele funcionário que nos deixa de cabelo em pé. O nosso desafio é sermos luz na nossa casa, às vezes na nossa família, quando enfrentamos alguém que é do nosso sangue, mas nos causa tanta dor. O grande desafio de sermos luz é lá nas nossas comunidades, nos nossos bairros, onde nós andamos, onde nós estudamos, onde nós trabalhamos. É aí que é o desafio de sermos luz, de sermos diferentes. Jesus nos disse que nós somos luz e devemos brilhar, e Ele disse também que nós devemos ser sal. E o sal para nada mais presta se não tiver sabor. Se
se não tiver diferença. O nosso Brasil está em trevas. Corrupção, imoralidade, idolatria, feitiçaria, divórcio, aborto, todo tipo de pecado está graçando no nosso mundo. E nós precisamos ser luz lá. Não podemos ser o cristão 007, né? Aquele cristão agente secreto. Deve ser muito constrangedor numa roda de amigos você mencionar que você é cristão e alguém fala: você crente? Deve ser muito triste passar por isso, né? Mas é nesse meio, no meio hostil ao Evangelho, que a nossa luz tem que brilhar. A terceira lição que esse texto nos ensina é a maneira de ser luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Hoje, na lição da Escola Bíblica, estávamos falando sobre a justificação pela fé. E é muito importante esse ensino de que somos justificados pela fé e não pelas obras. As boas obras não salvam, e isso é verdade. Somos salvos unicamente pela fé. Mas nós, evangélicos, às vezes nós pregamos tanto e ensinamos tanto que nós não somos salvos pelas obras, que nós esquecemos de ensinar que nós somos salvos para as obras. Efésios 2 nos fala exatamente sobre isso. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Tudo isso vem de Deus, que em Cristo Jesus nos salvou, nos preparou para as boas obras, para que andássemos nelas. Ou seja, não somos salvos pelas boas obras. É isso que ensinam os espíritas e os católicos. Mas somos salvos para fazer boas obras, para estender a mão ao caído, para curar o ferido, para libertar o cativo, para lutar pela justiça. Essa é a nossa maneira mais importante de ser luz. Um grande teólogo certa vez disse: pregue o Evangelho em todo o tempo. Se precisar, use palavras. Não é isso que ele diz. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se precisar, use palavras. Mas a nossa pregação principal é o nosso amor, é o nosso serviço, é a nossa solidariedade. Tudo isso em nome de Jesus. E no tempo certo e no momento certo você vai ter a oportunidade de dizer: olha, eu estou fazendo isso por causa de Jesus. Você não quer Jesus em sua vida também? Então a nossa vida deve pregar, a nossa vida deve ensinar. E uma quarta lição que esse texto nos ensina é o objetivo de ser luz. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O objetivo de tudo isso é para a glória de Deus. O objetivo de tudo isso é que as pessoas se voltem para o nosso Deus em adoração, em entrega, e deixem Deus ser o Rei em suas vidas, através de Jesus Cristo. Esse é o alvo, esse é o propósito. Queremos que as nossas cidades se rendam a Jesus. Queremos que a nossa nação se renda a Jesus. Queremos que as nossas famílias se rendam a Jesus e glorifiquem ao nosso Deus. Esse é o nosso alvo e não podemos nos contentar com menos do que isso. É isso que nós devemos fazer. Essa é a minha missão. Essa é a sua missão, porque essa é a missão de Deus. Deus tem trabalhado 24 horas por dia para atrair pessoas para Ele. A prova disso é que você está aqui. Você foi alcançado por essa obra de Deus. Você foi alcançado por esse trabalhar de Deus. E agora Ele te convida para você fazer parte desta obra e alcançar outros. A Junta de Missões Nacionais, desde o início do século XX, há mais de 100 anos, ela tem ajudado as igrejas e os batistas a alcançarem esta missão. É uma agência que ela não faz missões, mas ela ajuda as igrejas a fazerem missões. E através da sua obra, através da sua contribuição, da sua oração, Missões Nacionais têm alcançado, junto com as igrejas, locais que estavam nas trevas, mas que hoje são alcançados por essa luz de Jesus. Um dos projetos que nós temos em Missões Nacionais é a evangelização de indígenas.
No Brasil existem mais de 340 tribos indígenas, cada um com sua língua, cada um com seu costume, cada um com a sua cultura. E dessas, metade já têm sido alcançadas pelo Evangelho de Jesus. Temos missionários como o pastor Gunther Carlos Krieger, sua esposa Wanda, que estão no meio dos índios a vida toda. E eles têm trabalhado, trazido o Evangelho, a Bíblia, para a sua linguagem. Nós temos muitos desafios ainda. O governo, a FUNAI, causa muitos obstáculos para o trabalho missionário entre os indígenas. É um trabalho que requer muita persistência e muita oração. Nós, batistas, temos atuado nesta frente missionária, graças a Deus. Uma outra frente missionária é aqui pertinho de vocês, aqui na cidade de São Paulo, a Cristolândia. Né? Quem já passou por lá? Quem já esteve lá na Cristolândia? Quem já viu a realidade? Alguns já estiveram lá. Eu já estive lá, já vi. E ali é um caso realmente célebre de luz em meio às trevas. Dramaticamente retratado ali, aquelas trevas, aquela escuridão, aquelas pessoas, homens, mulheres, velhos, crianças, perdidos ali no crack, na sujeira, na miséria. E ali no meio daquele inferno na terra, uma porta se abre, um galpão se abre, e os missionários e os voluntários estão lá dentro, e eles convidam as pessoas, e eles tomam café, e eles almoçam, quem quer cortar cabelo corta, quem quer tomar banho toma, e eles ouvem a palavra, e no meio dessa palavra eles são convidados. Você quer entregar sua vida para Jesus? Você quer deixar Jesus entrar em sua vida? E ali alguns aceitam, e alguns são mandados para a casa de recuperação, e alguns são trabalhados, evangelizados, discipulados, e alguns são voluntários hoje, e nós temos, pelo menos, já temos vários batizados. Não sei se você já teve a oportunidade de assistir lá no acampamento de Sumaré, batismo de pessoas lá da Cristolândia, e já temos pelo menos um missionário já contratado, efetivado, o Ivanildo, que ele estava ali nas drogas, e hoje é um missionário que funciona nessa área. Nós temos entrado com a luz no meio das trevas. Aquilo que a sociedade vê que não tem jeito, que os políticos, os educadores, eles ficam pasmos e ficam dizendo não tem jeito, não tem solução. Jesus dá a solução, amém? Amém. E nós estamos levando essa solução lá para dentro da Cristolândia. Temos realizado, Missões Nacionais tem realizado trabalho de plantação de igrejas. Um desafio muito grande, o Brasil é imenso. Tem o Brasil rural, o Brasil urbano, o norte, o nordeste, o sul, o centro-oeste, onde estamos chegando, onde estamos plantando igrejas. E uma dessas igrejas que está sendo plantada é o nosso projeto lá em São José do Rio Preto, projeto de plantação de igrejas. Eu e Simone chegamos lá em 2008, na primeira Transpaulista. E Deus nos deu esse desafio de plantarmos uma igreja no centro desta cidade. Uma cidade rica, uma cidade próspera, uma cidade onde as pessoas vivem confortavelmente, mas espiritualmente falta algo na vida delas. E estamos ali para proclamar essa verdade, para proclamar essa luz de Jesus lá no centro de São José do Rio Preto. Chegamos lá em 2008 e o começo foi muito difícil. O começo, apenas eu e Simone, muitas vezes chegávamos no local do culto, só nós, e nos colocávamos em oração e dizíamos como é que vamos fazer, mas vamos buscar, vamos trabalhar. Um dos primeiros desafios que nós enfrentávamos lá, que nós enfrentamos, foi onde conseguir um local para os nossos cultos. Onde iríamos conversar? Não tínhamos dinheiro para alugar um salão. Tudo é muito caro no centro da cidade. Então nós conhecemos um irmão, um casal, o irmão Antônio e a irmã Hiroko, eram crentes batistas de outra igreja, e que eles trabalham com estacionamento de carros. E eles nos falaram, olha, vocês podem fazer os cultos aqui no nosso estacionamento, acabando o expediente, vocês usam aqui o nosso estacionamento. Aí nós dissemos, puxa vida, irmão, que bom, que bênção, graças a Deus, olha, a gente gostaria de ajudar você a pagar um aluguel aqui. Não. Esse é o nosso presente, essa é a nossa oferta missionária para vocês.
E ali, sem custo nenhum, começamos a trabalhar, começamos a fazer os cultos naquele estacionamento. E eu dizia: olha, é a igreja que está no estacionamento, mas a igreja não está estacionada, a igreja está avançando, a igreja está prosseguindo. E aí, à medida, as pessoas não entendiam muito bem como é que funcionava uma igreja no estacionamento, mas as pessoas iam a cada dia mais frequentando a nossa igreja ali. Mas mesmo assim era muito difícil o trabalho, às vezes não aparecia ninguém, ficávamos muito desanimados. Certa vez eu e Simone em casa, e nós estávamos tristes, desanimados, né? Porque o missionário passa por isso, plantação de igreja não é fácil, né? O pastor Simão, né, sabe disso, né? Sabe essa realidade, plantar a igreja não é fácil. Estávamos tristes, desanimados, deprimidos, pensando em desistir. E orávamos e falávamos: Senhor, dá um sinal, fala alguma coisa com a gente, nos levanta dessa depressão, está muito difícil. E aí, enquanto estávamos ali orando e conversando, passou uma carta por baixo da nossa porta. E nós pegamos aquele envelope, lemos aquela carta e dizia: Pastor Marcelo, missionária Simone, vocês não me conhecem, mas eu sou irmão fulano da igreja tal, e vi o nome de vocês no nosso cartaz de missões nacionais, e Deus colocou no meu coração o desejo de orar por vocês. Estou escrevendo essa cartinha para dizer: olha, não desanimem, eu estou orando por vocês. Naquele momento chegou aquela carta, resposta de Deus. Por isso eu digo para você: olha, não deixe de orar pelos seus missionários, não deixe de mandar uma cartinha, não deixe de mandar uma mensagem. A gente precisa. Vocês são muitas vezes a resposta de Deus para nós. Não deixe de orar e nos sustentar em oração. E o trabalho continuou, estávamos ali nos empenhando. Uma das pessoas que chegou para nós foi o Clóvis. Clóvis era, como a gente diz lá no Rio, uma figura. Ele era um policial militar aposentado, e ele teve antes de conhecer Jesus, ele teve uma vida muito marcada pelo pecado, muitas situações difíceis, e ele tinha muita dificuldade em entender e aceitar o perdão de Deus. Ele dizia: como Deus vai me perdoar? Eu que fiz tanta coisa errada, eu que já matei tanta gente, eu que já fui infiel à minha esposa, eu que já fiz isso e aquilo, como Deus vai me perdoar? Eu não entendo. Ele não conseguia aceitar isso. E nós falávamos, e nós explicávamos, e nós mostrávamos os textos da Escritura, mas não conseguia entrar no coração dele. Um dia estávamos fazendo uma vigília de oração lá no nosso apartamento, porque depois que nós tínhamos um grupo, nós saímos do estacionamento e começamos a nos reunir no nosso apartamento. E aí, no meio da vigília da madrugada, dividimos as pessoas e falamos: agora você vai orar sozinho, você vai falar com Deus sozinho, você e Deus. E aí estávamos ali orando. Quando eu olhei para o Clóvis estava ajoelhado, chorando igual uma criança. E depois daquele dia ele falou assim: olha, hoje eu sei que Jesus me perdoou. Hoje eu tenho a certeza de que Ele perdoou os meus pecados, que eu estou salvo. Clóvis é uma bênção na nossa vida. Ele já foi tesoureiro da nossa igreja, ele hoje é o administrador, cuida de todos os detalhes ali do que está faltando na igreja, sempre solícito. Ele e a sua esposa Marileide, sempre ali. Nós nos batizamos agora recentemente, coisa de 3 meses atrás. Então, Deus tem nos dado vitórias, Deus tem nos dado crescimento. A nossa igreja foi crescendo pouco a pouco. Dali a pouco o nosso apartamento já não cabia mais. Os próprios irmãos falaram: olha, vamos procurar um local, vamos procurar um salão. E aí, com o dinheiro dos dízimos e das ofertas dos próprios irmãos, nós alugamos um salão. E aí esse salão já ficou pequeno e já nos mudamos para outro salão. Graças a Deus, hoje em dia nós já temos escola bíblica dominical, já temos ministério de louvor, instrumentos, já temos irmãos atuando em várias áreas, em vários ministérios. Hoje nós sustentamos missionários em missões mundiais, um casal de missionários que nós conhecemos, que de outra denominação, mas eles estão na Jordânia. Na Jordânia não, Líbia, um país árabe. Estão ali evangelizando, e nós damos esta ajuda para esses irmãos.
E graças a Deus, nossa igreja hoje já tem 35 membros, né? Fazemos trabalho de ação social. Deus tem dado vitória. Vou mostrar algumas fotos, não sei se vai dar para os irmãos enxergarem, do nosso trabalho, né? Saiu no início lá do nosso trabalho, né? Eu mesmo que tinha que tocar o violão, graças a Deus já não preciso mais, e os irmãos também agradecem, porque já tem gente que toca melhor, né? Trabalho de casa em casa. Isso lá no nosso apartamento, né? O grupo reunido lá no nosso apartamento, louvando ao Senhor. Esse é o casal de missionários que nós ajudamos a sustentar, que nós contribuímos para o seu trabalho, né? Aqui a gente começou a ter necessidade de um espaço maior, porque o apartamento já não cabia. E esse foi nós fomos para esse salão que conseguimos alugar lá no centro da cidade por um preço acessível. Esse é o nosso projeto do Café da Comunhão, de 3 em 3 meses, cada irmão convida seus amigos, né? E nós preparamos uma mesa de café, e aí cada um traz um petisco lá, alguma coisa, e ali é um momento de descontração, de confraternização, e onde nós levamos a palavra para as pessoas, né? E muitas pessoas têm se convertido. Na foto de baixo não dá para ver direito, mas é um campeonato de videogame que nós realizamos num bairro ali perto de Rio Preto, né, com os jovens da comunidade. Ali são algumas fotos do nosso Café da Comunhão, algumas pessoas nossas, né, o Lincoln, a Tayane, a Raquel e várias outras pessoas do nosso grupo. E aí o batismo que nós tivemos, né, o Clóvis ali, sua esposa Marileide, a Natália e a Tayane, nós os batizamos, graças a Deus, e tem sido uma bênção o nosso trabalho. Diante disso tudo, né, diante disso tudo que Deus tem feito, diante desse mandamento, desse chamado, a pergunta que fica é: e você? Você vai ser luz? Você tem essa escolha, você tem essa decisão. Você pode ser luz aqui, você pode ser luz no seu local de trabalho, você pode ser luz na sua comunidade, testemunhando Jesus. Você pode ser luz também através da intercessão. Precisamos de intercessores. Precisamos de intercessores por missões. Precisamos de pessoas que se levantem nas madrugadas para orar pelos missionários, porque a batalha é espiritual. Precisamos de gente envolvida nesse ministério. Precisamos de pessoas envolvidas com ofertas. Precisamos de ofertas para alcançar onde nós ainda não temos alcançado, para sustentar o trabalho que nós estamos. Precisamos de doações, precisamos de ofertas. As pessoas de outros ministérios, de outras denominações, não têm vergonha e nem medo de pedir por ofertas. E eu que estou batista, que estou em casa, como é que eu não vou pedir? Precisamos de ofertas. Precisamos de pessoas se envolvendo no plano de adoção missionária. Você pode escolher um projeto entre os muitos projetos de missões nacionais e se comprometer a doar uma quantia mensal. Vai chegar no seu boleto, vai ser uma conta. Eu e a Simone, nós fazemos parte, nós contribuímos com outro projeto. Você coloca aí no seu orçamento, você vai pagar água, você vai pagar luz, você vai pagar o PAN, você coloca no seu orçamento mensal. É uma oferta que você vai estar contribuindo. São várias as maneiras em que você pode se envolver. São várias as maneiras em que você pode se comprometer. São várias as maneiras em que você pode ser luz. Eu quero desafiar você a se colocar diante do Senhor nesta manhã e se comprometer a ser luz. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e faça uma oração. Pergunte ao Senhor como o Senhor quer que você contribua, como o Senhor quer que você faça parte desta obra, quanto você vai doar, quanto do seu tempo você vai dedicar à oração por missões. Ou será que talvez Deus esteja chamando você para a obra missionária? Talvez Deus esteja chamando você para sair do seu local, da sua parentela e ir para os lugares distantes do Brasil, para missões. Talvez Deus esteja te chamando. Se Deus te falar nesta manhã, não endureça o seu coração, ouça a sua voz
e obedeça. Senhor Deus, eis-nos aqui. Queremos ser luz. Queremos ser luz onde estamos, na maneira do nosso viver, no nosso procedimento. E, Senhor, queremos ser luz também onde nós não podemos alcançar, através das nossas orações. Queremos ser guerreiros de oração, queremos nos comprometer com oração. Queremos, Senhor, ser mantenedores desta obra. Queremos nos comprometer, Senhor. Queremos fazer parte desta grande obra que está impactando o Brasil. Usa nossas vidas, ó Deus. Transforma-nos, ilumina-nos. Sejamos luz, em nome de Jesus.